doutor? Porque tá um sucesso, já está esgotado e já está vindo a segunda leva para atender a demanda de todo o nosso estoque. No Gospel Bay tem algumas últimas unidades, então você corre e garante o seu. E terça-feira já está chegando mais uma leva para você ter o seu CD aí na tua casa também. E hoje no De Bem com a Vida a gente vai falar um pouquinho sobre alternativas para obesidade mórbida. E hoje eu estou recebendo aqui o cirurgião, Dr. Ricardo Portieri, que vai falar sobre o balão gástrico, quais os benefícios dessa alternativa. E um recente levantamento realizado pelo Ministério da Saúde aponta que o percentual da população acima do peso e de obesos aumentou nos últimos anos. O cirurgião geral e gastroenterologista Ricardo Portieri vem apresentar essa alternativa de emagrecimento chamado de balão gástrico. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bom dia, Bispa. Bom dia, bem-vindo aqui no De Bem com a Vida. Obrigado. E a obesidade é uma enfermidade, já é classificada como uma doença. Como você falou, exatamente isso. Praticamente quase mais de 40% da população brasileira já preenche os critérios de obesidade, que são os pré-obesos e os obesos. Quer dizer, o brasileiro está ficando mais gordinho? Está ficando mais gordinho. O brasileiro com a fama, né, da mulher bonita, da saúde, o povo brasileiro e toda essa fama que o Brasil tem, meio que está se perdendo dentro dessa obesidade? Houveram mudanças nos hábitos, né? Do brasileiro, né? Da maioria das pessoas. Nós ainda continuamos com essa fama. A fama ninguém perde, ninguém perde, exatamente. Mulheres bonitas. E ainda tem mulheres maravilhosas. Corpos sarados. Tem muito também, né? Exatamente. Mas com o crescimento do Brasil nesses últimos 10 anos, esse crescimento foi acompanhado também com essa mudança de hábitos e a mudança de alimentação da maioria das pessoas. Né? O que eu vejo às vezes, doutor, é que o fast food ele tem um preço muito acessível, é barato, é rápido e, vamos dizer, mata a fome. E a pessoa acaba optando por isso. Às vezes, quando ela quer ter uma alimentação mais saudável, ela vai ter que ter mais tempo, ter aquela disciplina de fazer o seu próprio alimento. A pessoa não quer ter esse trabalho, opta pelo fast food, que veio destruindo a educação alimentar de muita gente, né? Você acertou em cheio, exatamente isso. Todo mundo está optando por uma alimentação rápida. Olha, eu vou ali almoçar rapidinho e acaba comendo coisas que não são nutritivas, mas que têm um poder de engorda grande. Um poder, um valor calórico grande e nutricional baixo. O que é mais rápido para você se alimentar? Um prato de salada ou uma coxinha? Coxinha, muito mais 3 minutos você devora ela. Um prato de salada você vai gastar uns 15, 20 minutos bem mastigando, saboreando. Gente. Verdade. Infelizmente, é a realidade dessa correria toda, principalmente nas grandes cidades, né? E que se a pessoa despender um tempo para essa alimentação, ela consegue. Às vezes esse tempo que ela perdeu, que ela acha que ela ganhou ali comendo rapidamente, ela perde com tanta besteira durante o dia, não é, doutor? Concordo. Que é meio que um paradigma só esse tempo. Ela realmente não está investindo tempo na saúde dela, né? Exatamente. É o que você falou. Você come rápido um salgadinho ou um fast food, como você falou. Só que daqui a 2, 3 horas ela vai ter fome de novo, vai comer rápido novamente. E ao longo do dia comeu vários alimentos, exatamente, vários alimentos que têm grande valor calórico, mas poder nutritivo nenhum. E acabam engordando. E, você imagina ao longo do ano isso. Engordando muito. Vai engordando, né? Junto a isso, essas pessoas também não têm o costume de fazer exercício físico, caminhada. A gente está todo mundo mais sedentário, né? Nas grandes capitais, né? Então, você falando isso é muito importante, porque a primeira coisa que a gente vai falar é exatamente quem quer optar ou por uma cirurgia, ou no caso, como nós vamos apresentar, para a colocação do balão, a primeira coisa que o paciente tem que ter é um compromisso com o médico sobre uma disciplina que ele vai ter nos próximos anos. Então, quer dizer, o balão não vai resolver o problema da obesidade? Não. O que vai resolver, ele vai ajudar. Mas o que vai resolver é a mudança de comportamento. Obviamente que ele é o estupim para essa mudança. Ele vai ajudar o paciente a ter menos fome, inibir o apetite. Vai ser um grande aliado. Exatamente. Causa saciedade, a pessoa começa a comer, realmente se sente completo. Nós vamos explicar por quê. Mas o mais importante é a disciplina que esse paciente vai ter ao longo dos meses e anos. Mostra pra gente como funciona um balão gástrico. Vamos lá.
Esse balão aqui já está cheio, ó. Tá. Esse balão ele fica no interior do estômago. Eu trouxe uma maquete de estômago aqui para a gente mostrar. Tá. Ele fica exatamente nessa posição, ocupando metade, praticamente 40% a metade do estômago. Aqui é o esôfago, o estômago, esse órgão aqui, já continuando o intestino. Ele vai ficar exatamente aqui nessa parte chamada fundo gástrico. Então você imagina, Bispa Fê, no momento que o paciente começa a se alimentar com o balão, né, o alimento desce pelo esôfago. Quando ele começa a misturar junto com o balão dentro do estômago, que já está ocupado, existe uma sensação de saciedade. Mas não faz mal ter Pode um balão de plástico dentro do estômago? Na realidade, ele foi preparado para ficar dentro do estômago. Tá. Ele é um balão de silicone, se você quiser. Olha, ele é como se fosse uma peça de silicone parece mesmo. uma gelatina. Eu achei que ele fosse leve. Não, ele é pesadinho. Ele é pesadinho, Tá. exatamente. Mas também isso também não causa Não, desconforto. Nos primeiros dias, sim, como nós vamos falar. Tá. Mas depois você acha que você não tem nada no estômago. A sensação é que é normal. E ele não corre risco de estourar, de romper? Esse silicone ele é muito preparado para isso. Porque, como você falou, esse risco acontece. Mas mesmo sendo banhado pelo suco gástrico... Que o suco gástrico é corrosivo. Ácido clorídrico, exatamente. Mas ele foi preparado para permanecer durante 6 meses sem ter esse acidente. A cada 6 meses a pessoa tem que trocar, doutor? Ele não precisa ser trocado, ele pode ser trocado. Tá. Mas se o paciente, como nós já falamos, tiver essa disciplina, mudar completamente o comportamento, comer menos... E fizer exercício físico, no momento, tem vários pacientes que nós tiramos o primeiro balão e ele continua com essa disciplina para o resto da vida. Pro resto dos ele anos. só coloca naquele período de 6 meses, Isso. se reeduca e depois tira. Mas agora, vamos falar dos mitos, né? Do que a gente ouve por aí. Claro. O fato de eu colocar o balão, eu não vou estar esticando, aumentando o meu estômago, que já está enorme. Não, você está ocupando. O estômago, ele cabe de O estômago dilata mesmo? Dilata. Você tem uma ideia, tem pessoas, os obesos mórbidos, como você falou, que eles chegam a se alimentar a mais de 1,5 kg, 2 kg por refeição. Esse balão chega no máximo a 700 ml. Tá. Então ele cabe perfeitamente dentro do estômago, ele não dilata, ele ocupa. Ele ocupa sem dilatar. Exatamente, uma parte do estômago. Tá. E outra coisa, você com o estômago ocupado, não é só a ocupação física que diminui a vontade de comer. O estômago vazio, ele produz um hormônio chamado grelina, que chega até o cérebro e estimula o seu apetite. É uma defesa do organismo. A gente não pode ficar tanto tempo sem comer. Né? Quando ele está ocupado, ele produz menos. Produz menos, exatamente. Então você tem menos apetite não só pela ocupação física, mas também por uma resposta endócrina metabólica. Que legal, que importante. Agora, depois que a pessoa coloca, como é que é esse... Quanto tempo demora essa cirurgia? Essa cirurgia não é cirurgia, é um procedimento. É um procedimento. Vou até mostrar aqui para o pessoal entender. Nossa, como é que isso aqui vai parar dentro do estômago? Olha lá, gente. O balão, ele está aqui dentro, ó. Ele está bem fininho. Fechadinho. Fechadinho nessa cápsula, tá? E junto com o endoscópio, né? Sempre na visão do endoscopista, ele vai descendo, desce pela boca. A pessoa precisa de anestesia geral, não? Não, precisa de uma sedação para colocar. Para tirar, é bom o paciente estar entubado para não ter o risco de broncoaspirar. Mas para colocar é só uma sedação, como se fosse um procedimento endoscópico. Né? Então, coloca-se, começa pela boca, desce pelo esôfago, e aqui nessa região, o médico começa a insuflar o balão com soro fisiológico. Ué, por que ele é azul e aqui está branco? E é azul de metileno. Porque se por acaso houver uma ruptura... Você tem como rastrear. Exatamente, sai na urina ou nas fezes essa cor azul esverdeada aqui. Tá. Aí ele vai ter que sinalizar o seu médico e o balão ser retirado. Eu só vi acontecer isso uma vez. Entendeu? Na maioria dos pacientes não acontece. O balão é retirado íntegro. Tá. Então, agora, por que, doutor, o mau hábito alimentar, tem alguma restrição que a pessoa passa a ter alimentar para não romper Não. Na realidade, assim, se ele insistir em querer comer, ele não vai ter fome. Não vai ter fome não, mesmo, bispa. Mas se ele insistir, o que pode acontecer é ele enjoar, vomitar. Entendeu? É importante colocar também para a população que nos 2, 3 primeiros dias existe um pouquinho de náusea, desconforto, porque, imagina, o estômago ele não está conhecendo isso aqui dentro do seu interior. Então ele tenta
expulsar, mas isso tudo é contornado com medicações. Medicações para vômito. E acompanhado também com o trabalho do médico. Depois do terceiro dia, o paciente está ótimo. Está ótimo. Está ótimo. Bom. E ele, assim, aí começa a fase do emagrecimento nas 2 primeiras semanas. Quantos quilos a pessoa perde mais ou menos? Na primeira semana... Que é o que todo mundo quer saber, né? Na primeira semana, ele vai perder uns 3 a 5 quilos. Tá? Numa semana Numa só? semana. Na segunda semana, ele perde um pouquinho mais. Aí, ao decorrer dos 6 meses, a gente espera que ele perca de 20% a 25% do excesso do peso total. Ou seja, uma pessoa que passou por uma gestação, uma mulher, tá engordou, não consegue voltar à atividade física, está com o bebê, né? Passou de 64 para 88 quilos. Isso. Tem um caso bem clássico no consultório. Assim, é 88, bem clássico esse caso? 88, 85, É porque 88. 60, 64 é a média da brasileira, né? Exatamente. A gente fica ali. Doutora, eu não consigo emagrecer. Foi para 80. Foi pra acabo comendo a papinha do bebê quando sofre. Verdade. Engordei quando meu filho... Mas você come o restinho da papinha, é tão gostoso. Eu não consigo... Coloca-se o balão, ela perde em média 20%, ela consegue voltar para o 60%. Voltar pelo menos para os 68%. E, obviamente que depois isso ela dá já uma autoestima. Exatamente, dando uma autoestima. O marido já fala, nossa, você está ficando mais bonita. O que a gente espera é isso, exatamente. Esse teu sorriso, o sorriso da paciente, nossa, está mais bonita. Isso aqui é um start, é o início para a pessoa... tem um incentivo para ganhar autoestima, para começar uma vida saudável. Assim, se dar bem, começar a se dar bem com a sua alimentação, com a mesa de comida, na realidade. Que legal. Agora, ajuda a doenças como a... Quais doenças que colaboram? Agora vamos passar para a parte saudável mesmo, né? Alguns pacientes que, com excesso de peso, começam a ficar hipertensos, aumento da glicose, já começa um quadro de pré-diabetes ou mesmo diabetes, os estudos já estão mostrando que esse paciente, mesmo sem medicação, ele já começa a baixar os níveis tensionais, ou seja, a pressão começa a se normalizar só com a dieta, a glicose começa a entrar num parâmetro normal. Ou seja, e o mais importante, né? Se você não quer ser operado ou também não quer tomar remédios para emagrecer... Porque altera muito emocional os remédios, né? Exatamente. Ou então você vai para um spa, de repente você vai, fica lá 20 dias, é uma maravilha, você relaxa, passa fome, aprende a passar fome. Compulsoriamente, né? Mas depois você volta para a realidade e você engorda tudo de novo. Tô doido para ir para uma churrascaria, né? Com mais escuto. É verdade. Então isso aqui, de repente, é um método com o mesmo custo, e mais eficiente, né? É cara hoje essa cirurgia, doutor? Eu vou falar um pouquinho das vantagens rapidamente e das desvantagens. As vantagens é um método reversível, você não precisa ser operado, para quem não quer ser operado. Até os obesos grau 1 e grau 2, até os obesos mórbidos, como você falou. Tá? Ele é um método que não precisa ser anestesiado, rapidamente você coloca o balão, depois de 6 meses você volta com a sua integridade. Ótimo. A maior desvantagem é o custo. Ele é um pouco mais caro realmente do que se você optar por fazer só uma dieta clínica, ou seja, à base de remédios, que alguns nem podem mais ser comprados, que estão proibidos, né? Entendeu? E, na realidade, o custo do balão, ele fica em torno de 6 a 8 mil reais, podendo ir até um pouco mais. O balão, ele custa mais de 3 mil reais. Eu entendi, mas toda a cirurgia fica nesse custo? Todo o procedimento pode chegar em torno de 8 mil reais. 8 mil reais. Depende de hospital, depende de pacote. Claro, e isso pode ser combinado, a pessoa, de repente, pode ir pagando até o dia da cirurgia, doutor? Tem até empresas que dividem o balão de 6 vezes, 8 Olha vezes. Aí, eu acho que para a pessoa que está, às vezes, muitos anos nessa luta com o corpo, perdeu a autoestima, perdeu a vaidade, né? Eu acho que qual a tua experiência clínica em consultório das pessoas que passam por esse procedimento? Olha, são várias. Não, a experiência por esse procedimento é sempre boa. A pessoa volta à vida. Volta, exatamente. Inclusive, assim, tem muita gente com balão. Olha lá. E está se beneficiando. Olha lá. Retirada de balão, eu estou com alguns pacientes, porque é uma coisa mais nova, assim. Agora que a população está tendo conhecimento e está começando a se integrar. Mas, assim, a experiência é muito boa. Chega uma mulher deprimida, estou falando mulher, mas tem homens que também que colocam. Mulher dói mais, vamos dizer assim, né? Chegam deprimidos, né? Chegam, assim, em baixa estima. E você vê, ao longo de alguns meses, assim,
o psicológico do paciente mudando. É muito gratificante. Doutor, se a pessoa sofre um acidente, autoimpacto, alguma coisa, ela sofre o risco de romper? Olha, é o mesmo risco de você romper um fígado, romper um baço. Então, tem que ser um grande impacto mesmo. Entendi. Aí você só não vai estragar o balão, você vai estragar o seu corpo todo. Exato, porque ele está muito bem protegido. Ótimo, todo o corpo está ali abraçando. Exatamente. Muito bem. E contraindicações? Pessoas que já passaram por cirurgia de obesidade, né? As que realmente deixam o estômago bem pequenininho, as mutiladoras, tá? Pessoas que têm úlcera, hernia de hiato é aquela doença que o estômago ele sobe um pouquinho, né, e fica acima do diafragma. É hernia de hiato grande. Por isso que é importante fazer uma endoscopia antes. Você faz uma endoscopia, vê que o estômago está íntegro. Assim, as gastrites, as dispepsias leves, isso tudo é tratado, não é contraindicação. Mas as coisas mais sérias no estômago, aí são contraindicações de colocar o balão. Realmente. Muito bem. Entendeu? Olha só, hoje o doutor Ricardo Portieri explicando sobre a cirurgia do balão gástrico, uma alternativa para a pessoa em 6 meses perder 25% dessa gordura, desse peso corporal que está a mais nessa silhueta e você voltar a ficar de bem com a vida. Então é um método seguro, doutor, comprovado, liberado no Brasil para ser uma cirurgia aprovada. Certo. Né? É um procedimento, né? Um procedimento, não é nem uma cirurgia, um procedimento aprovado que tem um bom êxito. A maior vantagem é a reversibilidade. Reversibilidade com baixo risco à saúde. Né? Exatamente. Muito bem. Tá certo, então, aí algumas alternativas para você também ficar de bem com a vida. Para quem quiser entrar em contato, doutor, conversar, marcar uma consulta, quais os telefones? Eu deixei um e-mail. Um e-mail, tá. rportieri@uol.com.br. Dúvidas, perguntas, consultas, todos nesse e-mail. À vontade. rportieri@uol.com.br. Obrigada, doutor, pela presença aqui nos Bem com a Vida. Obrigado a você, bom dia. Falando em cheinhas e magrinhas,